Ontem, o youtuber Felipe Neto publicou um tweet no qual ele revela que está sendo investigado agora por crime contra a segurança nacional por ter chamado o Bolsonaro de genocida. Eu vou ler para vocês aqui o tweet do Felipe Neto, depois a gente fala um pouquinho sobre essa situação toda, né? Porque é bastante esdrúxula. Então ele põe aqui um print do mandado de intimação, ou seja, ele tem que comparecer na delegacia agora para prestar esclarecimentos, e daí ele diz o seguinte: Um carro da polícia acaba de vir na minha casa. Trouxeram intimação para que eu compareça e responda por crime contra a segurança nacional, porque chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi o mesmo delegado que me indiciou por corrupção de menores. Sim, é isso mesmo. 2. A clara tentativa de silenciamento se dá pela intimidação. Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Já disse e repito, um governo deve temer seu povo, nunca o contrário. Carlos Bolsonaro, você não me assusta com seu autoritarismo, não vai me calar. 3. Minha atribuição do termo genocida ao presidente se dá pela sua nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia, o que contribuiu diretamente para milhares de mortes de brasileiros. Uma crítica política não pode ser silenciada jamais. 4. O STJ já arquivou o processo de crime contra a segurança nacional por críticas ao presidente, quando tentaram silenciar à força Marcelo Feller, justamente por chamar Bolsonaro de genocida. Ninguém será silenciado à força nesse país por criticar seu pai, Carluxo. E aqui ele se refere ao Marcelo Feller, que era um dos debatedores no grande debate da CNN, que debatia com o Caio Coppola, e ele diz, durante um dos programas, um dos debates, que o Bolsonaro poderia vir, sim, ser considerado como genocida. Inclusive, eu quero ler para vocês aqui uma fala que diz o seguinte: não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. É preciso pôr fim a isso. Você acha que essa frase é de quem? Do Felipe Neto? Não, essa frase é do Gilmar Mendes, ministro do STF, quando se refere a esse programa de genocídio que está se dando agora no governo federal, que abandonou os brasileiros à própria morte. Quero ler uma outra frase também, que diz o seguinte: num momento em que se recomendava o isolamento social, a política pública de convocação das pessoas ao trabalho e às ruas poderia produzir um genocídio, sobretudo nas comunidades pobres. E, portanto, em nome do direito à vida e do direito à saúde, o Supremo impediu a difusão dessa campanha. Frase do Felipe Neto? Não, frase do Luiz Roberto Barroso, também ministro do Supremo, dizendo aqui que ao distribuir essa competência concorrente que há entre federação, municípios e estados, que o Supremo estava tentando evitar o genocídio dos mais pobres no Brasil. Então, você tem dois ministros do Supremo aqui, o Barroso e o Gilmar Mendes, os dois dizendo algo muito parecido, que havia ou que há um programa, que há um projeto de genocídio perpetrado pelo governo federal e pela figura do Jair Bolsonaro. Isso não é o Felipe Neto falando. Inclusive, o Felipe Neto só está aqui, de certo modo, reproduzindo inúmeras falas de inúmeras personalidades, incluindo juristas, que dizem a mesma coisa. Vou ler uma outra frase para vocês aqui. Depois da crise, nós, do direito, precisamos repensar os conceitos de genocídio, o crime lesa à humanidade, porque Bolsonaro apresentou novas formas desses crimes. Quando criaram esses termos, ninguém imaginou uma situação como essa, onde o presidente ignora o remédio mais eficaz numa pandemia. Aliás, mais do que tudo, mais do que críticas de juristas ou de ministro do Supremo, você tem nesse momento agora duas denúncias de crimes contra a humanidade e de genocídio que estão aguardando avaliação do Tribunal Penal Internacional de Haia. Ou seja, o Bolsonaro pode vir, como eu já falei várias vezes aqui, ser preso e condenado posteriormente por crimes contra a humanidade. E eu espero que isso aconteça. Obviamente que um processo como esse, internacional, pode levar mais de uma década. Então, assim, possivelmente o Bolsonaro vai acabar o mandato dele e talvez daqui 10, 15 anos, se ele estiver vivo ainda, ele seja condenado como genocida.
E isso aqui não é o Felipe Neto inventando, isso aqui não somos nós falando isso. São pessoas que de fato estão observando com horror, estupefatas, um crime contra a humanidade se dando nesse exato momento no Brasil. Eu mencionei recentemente aqui o boletim Covid, no qual eles falavam também sobre isso, né? Como muitas das mortes de brasileiros durante a pandemia podem ser atribuídas de maneira direta a atos, falas e omissões do Bolsonaro, do presidente da República. Se a gente for supor, por exemplo, que dessas quase 300 mil mortes no Brasil agora de Covid, se a gente for dizer que 10% foi culpa do Bolsonaro porque ele ajudou a aglomerar, porque ele atrapalhou os esforços de combate ao coronavírus, porque ele é esse incompetente, inepto, que não sabe o que fazer, ou porque ele é de fato um ser perverso que quer a morte dos brasileiros, aqui a gente tem já 30 mil mortes que a gente pode botar diretamente na conta do Bolsonaro. Se a gente for supor que são 20% das pessoas que morreram na conta dele, estamos falando de 60 mil pessoas mortas porque o Bolsonaro agiu de modo a levar a esse resultado. Então não é exagero, não é absurdo, não deveria ser um crime acusar um genocida de genocídio. Se você vê um crime na rua, se você vê alguém matando uma outra pessoa e você liga para a polícia ou põe lá nas redes sociais, gente, eu vi um assassino matando alguém na rua hoje, não faz o menor sentido que o assassino te processe porque você chamou o assassino de assassino. Então, chamar um genocida de genocida não deveria ser crime em nenhum lugar do mundo. E, como eu falei aqui, não é uma expressão apenas do Felipe Neto. Muita gente tem usado isso, políticos, deputados, representantes públicos, jornalistas, figuras públicas, não apenas Felipe Neto. É óbvio que no caso do Felipe Neto, você tem uma pessoa com uma grande visibilidade, né, que tem milhões de seguidores na internet, que tem um grande alcance, muito maior do que muitos jornais até, e claro que eles vão perseguir uma pessoa que eles acham que, ao calar essa pessoa, eles vão tirar do debate uma voz significativa de confronto ao genocida. Mas, na prática mesmo, você não pode culpar ou condenar alguém de apontar o dedo e indicar um crime que alguém está cometendo. Se o cara está fazendo genocídio, você tem que apontar o dedo e mostrar, olha, isso aqui é genocídio, ele está cometendo um crime contra a humanidade, e é o que o Bolsonaro está fazendo. Então, ontem, devido a esse esforço de silenciamento do Felipe Neto, muita gente se manifestou em defesa do Felipe, inclusive opositores, inclusive pessoas que odeiam o Felipe Neto, né? Até o Nando Moura se manifestou defendendo o Felipe Neto, Danilo Gentili, muita gente se manifestou, e também muitos políticos, e isso chegou nos trending topics do Twitter também. Mas repito aqui, essa noção, essa concepção, essa ideia de que o que o Bolsonaro está fazendo agora é de fato genocídio, não é apenas retórica, não é apenas exagero, não é apenas força de expressão, mas concretamente genocídio, isso não é uma visão apenas no Brasil, não. Isso não é uma visão apenas de influenciadores ou jornalistas. Você tem reportagens, e vou pôr para vocês aqui no comentário fixado alguns links da imprensa internacional dando nome aos bois aqui, genocídio. Tanto genocídio no sentido mais estrito do termo, de extermínio de etnias indígenas, nesse caso, que estão relacionados às denúncias feitas no Tribunal Penal Internacional, mas também de genocídio no sentido mais amplo, de extinção de uma classe da população do país. E outra coisa também que é importante deixar aqui observado é que, bem, alguém pode alegar, mas o Bolsonaro não matou ninguém diretamente, o Bolsonaro não foi lá e não deu um tiro em ninguém. E de fato, não fez isso, né, até onde eu saiba pelo menos. Mas se você for olhar o histórico de outros genocídios, ou de uma figura como Hitler, por exemplo, que é, sabe, o símbolo máximo da brutalidade, da barbárie, da monstruosidade. O Hitler, até onde eu saiba, o Hitler, pessoalmente, ele, o chanceler da Alemanha, ele não matou ninguém durante a Segunda Guerra Mundial, pessoalmente. O Hitler não matou nenhum judeu diretamente. Abriu a válvula da câmara de gás e matou os judeus, ou que deu tiro em alguém. O Hitler não fez isso. O Hitler ordenou o extermínio. O Hitler encabeçou o programa de extermínio. Ele encabeçou a solução final. Ele foi um dos arquitetos do genocídio. Então, a pessoa não precisa diretamente ir lá e matar alguém, mas ela pode, através dos seus atos, através do seu comando, da sua direção, levar ao extermínio de populações, de grupos, de etnias, de segmentos sociais, ou seja, para chamar alguém de genocida, não precisa que ele vá lá e pessoalmente mate milhares de pessoas, mas basta que ele esteja de fato cometendo esses atos de maneira a levar a essas consequências. E aqui a gente pode se remeter ao livro da Hannah Arendt chamado Eichmann em Jerusalém, no qual ela
trabalha justamente sobre essa noção, né, da impessoalidade, quando você tem uma estrutura burocrática, uma estrutura hierárquica no interior de um governo e que os funcionários acham que só estão cumprindo ordens. Então alguém mandou, eu vou lá e executo. E daí você tem lá o julgamento do Eichmann, o Adolf Eichmann, que foi um dos arquitetos também do genocídio, do Holocausto na Alemanha nazista, e ele se apresenta como um burocrata. Bem, eu só estava cumprindo ordens, eu só era um funcionário. E daí você tem essa despersonalização do ato brutal, né, da violência. Então, no governo Bolsonaro, você tem lá a cúpula do governo, incluindo o próprio presidente, que são responsáveis diretos pelo genocídio brasileiro agora, que será lembrado assim. Não tenho dúvida disso, gente. No futuro próximo, daqui 10, 15, 20 anos, nos livros de história aparecerá como o genocídio brasileiro. O que está acontecendo agora no Brasil é um projeto de eliminação de população brasileira. Não tenho dúvida disso. O Felipe Neto não está cometendo nenhum crime, porque ele está apontando o que está acontecendo. A gente falou várias vezes sobre isso aqui. É genocídio, sim. Tanto que tem um jurista falando lá que vão ter que redefinir um pouco o uso desse termo, porque é muito específico para etnias específicas, mas, no final das contas, quando você tem uma limpeza social, como está acontecendo agora no Brasil, isso pode ser caracterizado como um crime contra a humanidade ou genocídio. Então, você tem um genocídio acontecendo, e quem participa disso, nos diferentes níveis hierárquicos do Estado, também estão compactuando com isso. Inclusive o próprio Rodrigo Maia compactou com isso na medida em que ele passou lá 2 anos do governo Bolsonaro recebendo inúmeros pedidos de impeachment para remover o Bolsonaro, e ele simplesmente sentou em cima dos pedidos de impeachment, cruzou os braços e fingiu que nada estava acontecendo. Então, todos os que participaram ativamente nesse massacre no Brasil agora, e aqueles que se omitiram de evitar que ele acontecesse, são cúmplices, compactuaram com esse genocídio. A gente está denunciando aqui, só que nós, individualmente, temos nenhum poder para evitar o que está acontecendo. Mas havia pessoas que estavam em posição de controlar isso, havia pessoas que estavam, sim, em capacidade para evitar o genocídio e que cruzaram os braços e estão deixando isso acontecer. Esses são os criminosos, e não quem denuncia isso, e não quem aponta o dedo e mostra, olha só o crime acontecendo. Isso é absurdo. E daí outra coisa que eu vi ontem, né, alguém falando sobre essa denúncia feita contra o Felipe Neto agora, que supondo que ele de fato houvesse cometido algum crime violando a Lei de Segurança Nacional, que é um legado da ditadura. A gente já falou sobre isso anteriormente também, é um legado do regime repressivo no Brasil. Mas supondo que ele houvesse de fato cometido um crime contra a LSN, não é atribuição de um delegado civil iniciar uma investigação nesse tipo de crime, mas sim uma atribuição federal. Então deveria ser a Polícia Federal que estaria investigando, e não esse delegado que supostamente é um bolsonarista também, né? Como diz o Felipe Neto ali, o mesmo delegado que já havia acatado, já havia colhido uma outra denúncia feita contra o Felipe Neto por outro caso. Então, mesmo se houvesse cometido um crime, não é atribuição da Polícia Civil fazer esse tipo de coisa. E vários juristas, vários advogados já se manifestaram dizendo que não há nenhuma procedência nessa denúncia, que sinceramente é, mais uma vez, o governo, e nesse caso o filho do presidente, usando a máquina estatal, usando o judiciário para intimidar e silenciar opositores do presidente. Já fizeram anteriormente isso, já fizeram isso contra jornalistas, contra cartunistas, já fizeram isso contra outras personalidades que criticaram o presidente, ou questionaram o presidente, ou fizeram charges do presidente, ou seja, aqueles que sempre criticaram o mimimi, que sempre criticaram o politicamente correto, estão agora tentando silenciar as vozes de oposição, estão tentando calar as pessoas, basicamente, e é isso. E só uma observação, né, que há uma comparação aqui entre o Daniel Silveira e o Felipe Neto. São casos distintos, obviamente, porque num dos casos do Daniel Silveira, você tem uma ameaça contra o ministro do Supremo. O Daniel Silveira não apenas criticou o Supremo, não apenas criticou os ministros, mas ameaçou, né, falou de violência, falou de dar uns socos, uns tapas no ministro. Então não era apenas uma crítica, não era apenas uma opinião dele, mas sim uma configuração de uma ameaça contra ministros. Então são casos distintos, mas naquelas circunstâncias nós falamos sobre isso, né, como havia uma preocupação entre vários juristas também de que a prisão do Daniel Silveira abrisse as comportas para outras denúncias contra outras figuras por outras razões e que pudesse levar de fato esse estado policiesco, judiciário, de tentar calar todo mundo que porventura criticasse quem está no poder. Então é um momento complicado, isso faz parte de mais um degrau, mais
um passo rumo ao autoritarismo do bolsonarismo, que é algo que eles sempre pregaram e prometeram. Então não surpreende que eles deem esse passo, não surpreende que eles queiram calar as pessoas, e nesse sentido é preocupante. Toda essa escalada, né, de perseguição a jornalistas, a figuras públicas, é muito preocupante, e nesse caso é mais uma etapa, mais uma gotinha nesse caldeirão prestes a transbordar, e sabe-se lá quais serão as consequências. Se o cara é capaz de cometer um genocídio na cara dura, de maneira descarada, se ele é capaz de permitir que centenas de milhares de brasileiros morram na pandemia, graças ao descaso do governo federal, do que eles não são capazes também, né? Sinceramente, eu me preocupo muito com as pessoas que estão no Brasil criticando o Bolsonaro, porque a gente não tem noção do que eles são capazes. Eu quero ver o que vocês pensam sobre a situação toda, né? Sobre essa denúncia feita contra o Felipe Neto agora, por ter cometido um crime contra a segurança nacional, ao ter chamado um genocida de genocida. O que você pensa sobre isso? Se vai dar alguma coisa, né? Eu acho que não vai dar, mas sinceramente é aquela coisa que preocupa, né? A escalada preocupa. Mas me diga no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Estamos com um curso de escrita e narrativas por lá. Confira, caso você queira escrever um livro, se tornar um escritor, e também confira meu livro, né, sobre o Bolsonaro, no qual eu falo bastante sobre essa personalidade autoritária do Bolsonaro, sobre essa retórica autoritária de apologia à ditadura, de apologia à tortura, à perseguição de opositores políticos, ou seja, eles só estão cumprindo aquilo que sempre prometeram. Não é surpreendente, não é nada novo, não é nada, sabe, que a gente não sabia que poderia de fato vir a cidade desse modo. Então, me digam o que vocês pensam e até mais. Tchau!